Seja bem-vindo aqui ao canal Mestre Cripto com mais um vídeo, sobre as notícias do mercado. Simplesmente o que eu peço a vocês: segue o canal, curte, compartilha, para agregar valor e dar continuidade ao nosso trabalho. Sem mais delongas, gente, vamos ao vídeo as principais notícias do nosso mercado, beleza? Vamos lá e vamos bater aqui um pouquinho sobre o atual momento do mercado. O mercado simplesmente, nos últimos 5 dias, se a gente for puxar aqui a semana, galera, muitos ativos subindo maravilhosamente bem. Isso é positivo demais, galera. Positivo demais. Então, se você for puxar aqui ativos na semana, 102%, 121%. A Dog aqui, ó, 76,9%, Snack 36%. Então, são ativos que eu venho batendo nas minhas lives com muita frequência, né? Então, se for pegar aqui os top 100, Virtual, bati muitas lives na vizinha lá, 153%, Bonk 63%. Brad também, com a boa do mundo, então ativaço aqui, ó. Fala assim, galera, ativaço. Para mim é um grande ativo que tem utilidade no mundo real. SUI, 58,2% nos últimos 7 dias. E outros ativos mais, como o Flock, a própria Trump aqui, ó, que falaram que o ativo estaria morto, 70,6% e alta 29%. E vamos dar seguimento aqui com uma análise mais técnica dos números do mercado, para a gente entender como é que está a evolução para essa reação positiva. No dia, o mercado está em correção gradativa, que é natural. Quando a gente tem um hype desse, alguém vende. Então sempre eu falo assim, gente, o ponto, de cada investidor chega, o início e o fim. O cara entra aqui e vende cá. Porém, tem gente que nessa saída do primeiro investidor, ele vai entrar também. E por aí segue o mercado de alta do mercado. Desculpa a redundância, mas vamos lá. A capitalização do mercado, 2,96 trilhões de dólares, um índice de medo e ganância 51 nesse exato momento. Uma alta nas últimas 24 horas de 0,68%. Chegamos a bater aqui 2,3%. Isso no mês de fevereiro, batemos aqui 1,8%. Então o que eu quero dizer aqui? Entrou mais de 1 trilhão de dólares em 40 dias. Principalmente nos últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias, um volume muito grande no mercado cripto. Os principais ativos do mercado, se você for olhar aqui, ó, os 10 principais dos últimos 7 dias, isso reflete no que eu venho abordando nesse vídeo. BTC, 8%, 8,71%. Ethereum, 13,82%. XRP, 10,83%. São bilhões que estão entrando no mercado, né? Bilhões. E por aí vai. Dogecoin, Solana, BNB, Cardano e Tron. A SUI ganhou 61%, nos últimos 7 dias. Então um volume muito grande para o ativo. Para quem pegou estoques que eu venho falando, está ganhando dinheiro. Então vamos dar seguimento aqui. Os ETFs, galera, simplesmente dias extremamente positivos, ok? Simplesmente no dia 25, 380 milhões de dólares sobre isso, em um dia só. 24 de abril, 442 milhões de dólares. 23, 917, quase 1 bi. 22, 936 também. Então, gente, tudo reflete nos últimos 7 dias. Vocês estão entendendo como o mercado está começando a olhar simplesmente para o mercado cripto, os big players, como realmente reserva de valor, com algo que vai ter utilidade mais para frente? Mais uma abordagem que eu vou falar para vocês. O mercado cripto vai mudar vidas, porém, se você souber, entender os principais ativos que esses big players querem, cara, você vai botar muita grana no bolso. Bora pegar aqui os ETFs de Ethereum para ver como é que tá. Ethereum está começando a dar uma melhorada aqui, porque a imagem do Ethereum nos ETFs simplesmente ainda não vingou. Pegou 2 dias positivo aqui, 104,63 milhões de dólares, mas saiu aqui no dia 28, 3,4 milhões. Se a gente for puxar aqui, o início do mês de abril foi péssimo, 17,00, 18,00 e os outros dias oscilando, E assim, vamos pegar aqui também como é que está o fluxo. Aqui eu sempre gosto de olhar, essa leitura aqui, para entender como é que está. Por exemplo, nesse exato momento, o BTC está com uma alta de 0,35%, porém, se a gente for olhar aqui nas últimas 24 horas, o volume no Bitcoin de compras está de 91%, 91,94%. Então, quer dizer, mesmo que esteja ocorrendo uma correção, porém o volume que entrou em 24 horas é muito superior ao dia anterior. Então, muita gente está comprando, independente das correções, ok? Então, eu gosto de sempre pegar essa ferramenta aqui, que eu consigo identificar como é que está a aptidão do mercado frente a esses ativos. Ethereum, 71%, Solana, 56%, XRP, 22%, Doge, 26%, SUI, 47%. Só os 10 principais.
ADA 56, Trump já caiu no dia de hoje, ó, menos 8,22. Está caindo 2,34, porém, a aptidão do mercado para o ativo nas últimas 24 horas caiu, porque teve uma pancada muito grande, 70% quando a gente está realizando lucro, gente. Normal, faz parte. BNB, 11,85%. E a Link, 60,98%. Então, se vocês forem olhar, o Dogecoin está negativo no dia de hoje, 0,32%, mas nas últimas 24 horas entrou mais de 26,75% nesse exato momento de compras. Bora aqui para outra leitura. Aqui é uma leitura que eu sempre identifico como está a liquidez do mercado. Olha como é que está, galera. Nos últimos dias, o volume no mercado cripto. Isso aqui é a leitura para o nosso rei, né? BTC. Ok? Então, para vocês entenderem como é que está a aptidão para o mercado cripto nos últimos dias. Algo de muito grande está para acontecer. Mas eu já venho abordando isso há muito tempo. Ok? Não seria no dia 20 de janeiro, no dia que o Trump entrou lá como presidente, que iria ocorrer a explosão. É uma passada de bastão, galera. De gestão. São 4 anos de sangria. Ok? Então, obviamente, o cara tinha que limpar a casa, para sentar, para ver. E agora sim, o mercado está começando depois de muita pancada, a aptidão do mercado está começando a crescer. É simples. Vamos olhar aqui também como é que está o mercado tradicional, as principais bolsas do mundo. Aqui, o S&P 500, galera, simplesmente, ó, muitos ativos. Tem as Big Techs, ainda continua a ter umas correções naturais, fechou hoje menos 2%, o Microsoft 0,18%, mas tem outras que estão subindo, a Apple, a Google caindo 0,17%, a Meta subindo 0,45%, a Amazon aqui, ó, 0,68%, e por aí vai. Se a gente for puxar aqui tudo, simplesmente, deixa eu ver aqui se eu consigo puxar para vocês, deixa eu ver aqui. O S&P 500 já puxei, o mundo, as bolsas mundialmente falando, Canadá, positivo, Irlanda, China, negativo, né? Tem muitas empresas que fechando negativo, mas outras no 0 a 0. Japão, a bolsa praticamente a maioria positivo. E por aí vai, galera. A bolsa, deixa eu ver aqui do Brasil, também fechou hoje a maioria positivo. Essa é a visão, mais ou menos, que a gente está tendo do mercado tradicional, beleza? Então, o mercado global está respirando. De acordo com as tratativas do Trump, dessa briga acirrada entre China, que ainda continua em paz, porém, com as demais nações estão em negociação muito avançada com o Trump. Porque eles entenderam, gente, que entre fechar uma parceria com a China e a América, obviamente, vocês têm mais segurança em ter uma parceria global, né, em frente ali a uma escolha entre China e América. Então vamos dar seguimento aqui com as principais notícias. E a notícia do momento é essa aqui, ó. Mastercard adiciona suporte adiciona suporte de liquidação de stablecoins de criptomoedas para comerciantes. Eu vivi para ver isso. Quando eu falei há anos atrás que big players estariam abrindo espaço para o mercado cripto, muita gente viu no mercado. Muita gente criticou o meu posicionamento. E hoje nós estamos vendo, cara. Mastercard, a Visa, que está tentando entrar no mercado agora em 2025, sabe por quê? Porque quando a Mastercard começou a abraçar o mercado cripto, a Visa informou que não iria. Só que quando ela está vendo que o mercado cripto é o próximo boom, a Visa está tentando fechar parcerias. Porém, a Mastercard foi inteligente. Ela pediu exclusividade a muitas empresas do mercado cripto lá. Se eu vou lá, busco, eu queria divulgar meu canal aqui, um parceiro, fechar uma parceria com ele, e ele não quer. Eu sou muito pequeno, depois que eu cresço. Aí o cara quer que eu divulgue algo dele? Não, gente. É sobre isso. Quem roeu a corda comigo no começo? Sobre isso. Então a Mastercard está ganhando mercado pra caramba, fechando grandes parcerias, abriu um leque aí de oportunidades para a própria empresa e outras empresas linkadas ao mercado cripto. Então esse elo aí vai dar muitos resultados para ambas as partes. E a Visa está tentando. É mais atrasada, mas está tentando. Câmara do Arizona simplesmente aprova projeto de lei para estabelecer uma reserva de Bitcoin. Mais um estado. Reserva de Bitcoin. Oi, o hater. Mais um. Ainda tem gente dizendo que o Bitcoin é uma moedinha. Então continua com sua mentalidade aí, cara. Daqui a um tempo a gente conversa de novo. Próxima notícia. Bitcoin deve atingir $210 mil devido ao status
de ouro digital, diz CNBC. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo por que o mercado está começando a reagir positivamente? É sobre isso, gente. O boom do mercado é agora. Se você esperar demais, cara... Nossa, tá dizendo que não vai ter correção? Cara, pode ter correções. É só o Trump abrir a boca e falar alguma coisa sobre tarifas recíprocas, o mercado derrete. Eu digo assim, vou criar uma tarifa, aumentar contra a China, e a China também. Aí o mercado vai derreter, infelizmente. Até aquela correção e depois o mercado volta de novo. Mas nós estamos no melhor momento de credibilidade. Está dando uma estabilizada no mercado. Está dando mais segurança para investir. As bolsas mundialmente falando estão começando a abraçar mais a causa. É sobre isso. Eu sempre falo, comprar no risco te propõe sempre grandes resultados. Comprar no alvoroço já passou muita valorização, gente. Mas são escolhas. São escolhas. Vamos para mais uma notícia. Bancos prevêem disparada do Bitcoin com escassez e alta demanda. Simplesmente um dos maiores bancos recomenda a compra e projeta BTC a 120 mil no segundo trimestre, enquanto BestEye aponta para novas máximas impulsionadas por ETFs e acumulação corporativa. Mais uma notícia também, no dia de hoje, referente ao nosso mercado cripto. Mas tem gente ainda que está crítico ao mercado. Né? Simplesmente esse cara aqui é um monstro, né? O cara é um comprador. Muitos vão falar, é comprador de topo. Cara, você está falando besteira. Falando besteira. Você quer comprador de longo prazo. Esse cara aqui tem uma mentalidade, ele entendeu o que é o Bitcoin. Ele entendeu o que é o Bitcoin. Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, isso aí, obviamente. Mas o Warren é o mestre para mim. Eu li quase todos os livros de Warren Buffett. Luiz Bassi também. Mas esses caras são dinossauros do mercado tradicional. Esse cara aqui, ele tá com a mente lá na frente. Ele é investidor no mercado tradicional, mas ele tem a visão à frente dos caras. Não estou dizendo que ele é melhor do que o Warren Buffett ou Luiz Bassi. Pelo amor de Deus. Estou falando sobre entender o que vai acontecer com o mercado, mundialmente falando. Então, ele compra Bitcoin a 105, 99, 100 mil dólares, 80, 60, 70, tá nem aí. Entrou capital na empresa, compra. Sobre isso. E para fechar o vídeo, mais uma notícia sobre fundos de criptomoedas registram entradas de 3,4 bilhões, a maior em 5 meses. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com o mercado? Galera? Mais uma vez eu vou falar a vocês. Estudem bons ativos. Comprem sem pressa. Que o resultado será muito positivo. Se você compra coisa boa, que tenha utilidade lá na frente, sem pressa para vender. Olha que elo maravilhoso. Longo prazo, qualidade. Sobre isso. Vídeo do dia é esse, gente. Curte, segue nosso canal. Comenta o que vocês acham do conteúdo. Beleza? Um abraço, Mestre Cripto aqui. Valeu!